Bom dia, queridos. Graça e paz. Muito bom poder falar a vocês nesta manhã, louvar a Deus nessa manhã junto com vocês, você aí na sua casa e nós aqui. Infelizmente, ainda não podemos nos reunir. Vamos ver se após o próximo dia 10, talvez nós possamos voltar à nossa vida normal, aos trabalhos, à nossa vida cotidiana. Não é? Eu quero meditar nessa manhã com vocês para a nossa escola dominical no texto que está no livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 34. Daniel, a partir do versículo 34. Você pode procurar aí, abrir sua Bíblia ou abrir seu aplicativo no celular ou mesmo ouvir, que eu vou fazer a leitura agora. Diz assim, Daniel 4, a partir do 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Até aqui. Vamos orar? Deus, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. Nós sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro que merece ser adorado. Por isso, Pai, nesta manhã, queremos adorar ao Senhor, render-te graças, glorificar a Ti, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor sabe todas as coisas e que os Seus propósitos jamais podem ser frustrados. Queremos, ó Deus, também pedir ao Senhor que esteja abençoando cada vida que assiste esse vídeo, cada pessoa que está disposta a Te buscar, a estudar a Sua palavra nesta manhã. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não sei se você passou por isso. Você já ouviu falar de alguém que tenha sofrido de amnésia, que é a perda da memória, seja ela recente, seja ela da memória passada? Nós temos uma amiga que, eu digo nós, eu e Gisele, nós temos uma amiga que por causa de um acidente de moto, ela, de uma pancada muito forte, ela deixou de se lembrar daquele momento do acidente, de todo aquele momento do acidente. Há também outros casos de um amigo, pastor, que nos contava que sua tia havia sofrido um problema que deixou uma sequela na mente, onde ela não conseguia nem sequer falar de novo. As duas únicas palavras que ela conseguia proferir era Sulamina, Sulamuna. Tudo para ela era isso. Você conheceu alguém que já teve um problema, seja pelo Alzheimer, causado pelo Alzheimer? Talvez essa seja, tirando os acidentes, essa seja o fato mais perto de nós, algo mais concreto de nós, que possa nos remeter a isso. O fato é que, dentro do texto que nós lemos aqui, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele, num dia se ensoberbece, achando que era o maioral, que era o maior de todos os reis, se engrandece olhando tudo aquilo que ele havia conquistado pelo seu exército, pela sua força, e então Deus diz para ele, peraí, as coisas não são assim. Você vai pastar por 7 anos como um animal e se esquecerá de tudo isso, vai viver como um animal durante 7 anos. O tempo passa e a profecia do Senhor, através do sonho que ele teve, mas foi revelada pelo profeta Daniel,
não é, se concretiza e então ele perde a memória e ele vai pastar como animal durante 7 anos. Mas a primeira coisa que acontece quando ele recobra a sua memória é justamente que ele reconhece, note, passa 7 anos desde que ele se ensoberbece, mas a primeira coisa que ele consegue se lembrar é que ele precisa glorificar a Deus, porque agora ele entende quem é que Deus é e qual é o poder desse Deus. Então a primeira coisa que Nabucodonosor faz, antes de ir para o trono, antes de tudo, é glorificar a Deus, dando honra, dando glória ao nosso Deus, pelo que Ele é, pelo seu poder, por tudo aquilo que Ele pode fazer, e porque todas as coisas estão subjugadas a Ele. Não é? Então, quando nós vemos esse texto, nós devemos trazer para a nossa vida, porque muitas vezes a soberba, a vida, as circunstâncias da vida, nos fazem ter uma amnésia também das coisas que Deus fez por nós. Muitas vezes também é difícil quando nós ajudamos tanto uma pessoa, não porque quiséssemos aparecer, alguma coisa assim, mas ajudamos tanto uma pessoa e ela se esquece daquilo que fizemos, que nós fizemos, e nos trata com desdém, nos trata com desprezo. Você já passou por esse tipo de situação? Não é? A pessoa parece que tem uma amnésia de tudo aquilo que você fez por ela e daquilo que você representa para ela. Isso é muito triste, muito doído. Então, quando nós também temos uma amnésia daquilo que Deus é e daquilo que Ele representa e daquilo que Ele fez por nós, isso também é algo muito triste para a nossa vida cristã. Porque nós devemos sempre glorificar a Deus através das nossas vidas e reconhecer que Deus, Ele é soberano sobre toda e qualquer situação que possa aparecer, e que nós não somos o Criador, nós somos criaturas, criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Nessa manhã Deus está nos lembrando, nos trazendo à memória o seu amor por nós, o quanto Ele nos ama, e nos deu a Jesus Cristo para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, trazendo perdão, reconciliação e a vida eterna sobre as nossas vidas. O quanto Ele nos ama e o quanto Ele já nos abençoou até aqui. E talvez nessa manhã Deus esteja querendo trazer a sua memória para que você coloque um marco na sua vida, como fez Samuel, dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, se lembrando de tudo aquilo que Ele fez já na sua vida, de todas as bênçãos que Ele já derramou na sua vida. É preciso que você glorifique a Deus, que você abra os seus olhos, abra os olhos do seu entendimento e se recorde das bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que durante toda a sua vida você não se deixe levar por aquilo que você já conquistou, não se deixe levar também por aquilo que você perdeu para se esquecer de Deus, ou dizer: aonde está Deus que não está vendo essas coisas? Onde está Deus que não me socorre nesse momento? Amados, todas as coisas estão debaixo do propósito de Deus. Nós somos lembrados, né, pelo apóstolo Paulo, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Não importa as circunstâncias, o que você não pode perder é a fé em Deus. O que você não pode perder é o amor por Deus. O que você não pode perder é a certeza de que Deus está do seu lado e que Ele deseja que você tenha realmente uma vida abundante, uma vida abençoada, ainda que passando pelos problemas dessa vida. Que nessa manhã você ore ao Senhor, que nessa manhã você se recorde dos feitos de Deus, que você se recorde de que Ele é o seu Pai e de que você é um filho amado em que Deus tem o prazer de ver e de cuidar. Vamos orar? Senhor, nós nesta manhã queremos agradecer pela sua palavra, em nos lembrar de que o Senhor é o nosso Pai zeloso, em nos lembrar, ó Deus, de que todas as coisas neste universo estão na palma das suas mãos, de que não importa se estamos agora enfrentando essa doença terrível, de que não importa se
a nossa vida financeira não está como desejamos, se há medo em toda essa questão, ó Deus, Pai, o importante é saber de que o Senhor está conosco, que tudo vai passar e que tudo vai ficar bem se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Abençoa o teu povo, Deus. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Esteja, ó Deus, abençoando este lar, suprindo cada necessidade. Esteja, ó Deus, tirando do coração todo medo, toda angústia, toda tristeza que essa situação pode trazer, ó Deus. Renova-nos na fé, Pai. Abençoa-nos e não nos deixe esquecer que o Senhor nos ama, que é o nosso Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Vamos passar então a nossa aula nesta manhã, nos lembrando, não é, de que nós temos estudado aí então a vida do cristão, a questão ética da vida do cristão, como é que o cristão tem vivido, como é que o cristão deve viver para glorificar a Deus e de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos na lição 6, que trata sobre os deveres, as responsabilidades civis. Como é que você age com as responsabilidades civis? Primeiro, para a gente entender a responsabilidade civil, é preciso que eu entenda como que deve ser a minha relação com as autoridades. Então, aqui, nossa lição nos diz que toda autoridade é instituída por Deus, mas que o Estado ele tem na verdade, duas funções, que é instrumento de coerção para garantir e para estabelecer a harmonia e a ordem social, e em segundo lugar ele existe para estabelecer e promover o bem-estar geral de toda a nação. Para isso que o Estado existe, mas que ele é instituído por Deus, sim, através da palavra de Deus. Vimos também a relação igreja-estado. Alguns países têm uma relação de identificação, onde a igreja e o Estado caminham juntos, né? Então, o país tem uma religião oficial. Então, quando a gente vai, por exemplo, ver Israel, é a religião do nosso Deus, obviamente. Mas você tem também os islâmicos, não é? Que tem a religião islâmica. Então, tudo é uma coisa só, igreja e Estado. Nós temos também a questão de domínio, quando o Estado domina sobre a igreja e quando, ao contrário, a igreja domina sobre o Estado. Quando o Estado domina sobre a igreja, normalmente a gente vê isso em países comunistas, não é, que tem direcionamento político comunista, onde eles querem extinguir todo tipo de religião, não é? Tirar todo tipo de religião do país. Então eles dominam, eles permitem uma coisa, tiram outra, e normalmente a gente vê isso, é muito claro, mesmo que muitos queiram dizer o contrário, quem mais é perseguido sobre a face da terra são os cristãos. O que não acontece é que a mídia não divulga, né? Mas normalmente nesses países é isso que acontece, há uma perseguição terrível. Outra coisa, quando acontece, é quando a igreja domina sobre o Estado. Isso aconteceu na Idade Média e acontece hoje com o Vaticano. O Vaticano é um exemplo muito claro disso, quando nós olhamos. Porque o Vaticano é um país dentro do país da Itália, não é? Mas fica situado em Roma. O Vaticano é um país, não é? Então, mas quem domina é a Igreja Católica. Quem governa esse país chamado Vaticano é a Igreja Católica, tá? E há também a separação, a identificação, a domínio, mas no nosso caso é a separação, quando o Estado é laico. Estado laico significa que o Estado não tem uma religião oficial. Não é isso que nós vimos na semana passada. Outra coisa que nós, então, a partir de hoje vamos ver é sobre o cristão e a participação na guerra. O que você acha? O cristão deve ou não deve participar da guerra? Quais são os posicionamentos que nós temos, então, nessa lição? Nós temos 3 posicionamentos: ativismo, pacifismo, não é? E nós temos o terceiro, que então seria um caminho do meio, que é o seletivismo. Ativismo, pacifismo e seletivismo, não é? Que são os três caminhos para entendermos a questão do cristão e a guerra. Você tem todos os textos aí na sua lição, nós vamos só ver alguns aqui, mas eu sei que tem a revista,
não é, que participa da escola dominical, você tem aí todos os textos à mão para isso, não é, aí na sua lição. Não deixe de ler, isso é importantíssimo para o seu próprio conhecimento, não é? Então aqui o cristão e a participação na guerra. Primeira coisa, ativismo. O que o ativismo diz? Todas as guerras são válidas. Nós devemos participar de todas as guerras. Qual é o argumento que nós temos para isso? Não é o argumento de que o Estado foi instituído por Deus, então se nós desobedecermos o Estado, estamos desobedecendo a Deus. Não é esse tipo de visão. Um dos textos aí que nós temos é 1 Samuel 23, capítulo 23, versículos 1 e 2, quando diz: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá e ataque os filisteus e liberte Keila, a cidade de Keila. Então, há uma ordem de Deus. Tá? Então, existem vários outros textos aí também que vão nos mostrar esse aspecto. Não é? Há um argumento filosófico baseado em Sócrates, no filósofo Sócrates, que diz que há 5 pontos para que o homem obedeça ao Estado, mesmo ele sendo injusto, que é o que faz parte do pensamento ativista. Tá? A primeira coisa, o governo é o pai do homem. Isso não é bíblico, certo? Eu estou dizendo o pensamento de Sócrates. O governo, ele é o pai do homem. O governo é educado, é o educador do homem. O governado comprometeu-se a obedecer ao seu governo. O governado não está compelido a permanecer sob seu governo. E sem governo haveria caos social. Eu concordo com o caos social, não é? E o governo está ali para educar, sim, o homem em alguns pontos aqui. Então, é um argumento filosófico, né? Que é usado, então, bíblico e filosófico para o ativismo, que diz que todas as guerras são válidas. E o pacifismo? O pacifismo vai dizer o seguinte: nenhuma guerra é válida, nós não temos que entrar em nenhuma guerra sequer. Por quê? Qual é o argumento bíblico? Porque a guerra se baseia no ódio e ela é intrinsecamente errada. Tirar a vida de outra pessoa é contrário aos princípios de amor e, portanto, é basicamente não cristão. Então nós temos o primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 13, que diz: não matarás. A guerra é o quê? Para matar o seu semelhante, não é? Então não matarás. E o que mais? Aonde nós temos aí, não é? Que nós podemos seguir. Mateus 5,39 diz assim: não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. Não é? É um argumento pacifista, bíblico. Tá? Então, dentro do pacifismo não há uma distinção real entre aquilo que se deve fazer como cidadão particular e aquilo que se deve fazer como oficial público. Ou seja, se você é pacifista, não importa a área que você esteja, você não deve entrar em nenhuma guerra. Há argumentos sociais tirados da palavra de Deus que dizem respeito à nossa vida social. Primeiro, a guerra é baseada no mal da ganância. Para isso ele vai usar o texto de Tiago, não é? No capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Ou seja, o ser humano vai fazer guerra, mas é por causa da ganância que há dentro do seu coração. E a guerra, ela resulta em muitos males: morte, destruição, fome, não é? A escassez. Ao contrário disso, para aqueles que são ativistas totais, que vão dizer, eu já ouvi isso, né? Que a guerra é um mal necessário, porque quando a guerra, a sociedade se desenvolve na busca de vacinas, na busca de equipamentos, de aprimoramento tecnológico. Mas, obviamente, não é aquilo que nós devemos pensar. E a guerra sempre gera mais guerra. Então, ativismo, pacifismo, nós chegamos, então, ao meio termo disso, que é o seletivismo. O seletivismo, como o nome já diz, é a forma de pensar de que algumas guerras são justas, outras não. Algumas vezes nós devemos seguir o governo para ir à guerra, outras vezes não, porque a guerra é injusta. Não é? Qual a base bíblica disso? Ele vai nos dar
aqui alguns textos para que a gente possa realmente pensar sobre isso. Daniel capítulo 3, o versículo 6 diz assim: quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Ora, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobram à imagem e são jogados dentro da fornalha, ou seja, eles não obedeceram ao governo, então eles não quiseram fazer nada disso. Algumas guerras são justas, nem todas as guerras são más necessariamente, nem sempre tirar a vida é um assassinato. Gênesis 9 vai falar que sangue vai ser pago pelo sangue, não é na questão de olho por olho, dente por dente, como vivia a sociedade antiga. Porém, não é aqui dentro daquilo que nós vemos, o texto de Atos, capítulo 4, versículo 19, diz assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Eu preciso obedecer então a Deus em primeiro lugar. A Deus em primeiro lugar. Certo? Há uma base moral? Há. Para o pacifismo? Sim. Porque tanto o ativismo como o pacifismo, para o seletivismo no caso, tanto o pacifismo como o ativismo, eles são fugas fáceis para as coisas, para uma resposta tão complicada quanto é uma guerra. Então eu preciso entender o que é correto e o que não é correto. Se, por exemplo, eu vou à guerra simplesmente para conquistar um outro país, para destruir um outro povo, só porque nós não gostamos desse povo, isso é injusto. Agora, eu entro numa guerra quando é para defender o meu povo, defender a minha família. Não há outra solução, não tem outro meio, já entrou em guerra. Então nós temos que entrar em guerra para defender a nossa pátria. Então é isso que o seletivismo vai dizer, é selecionar aquilo que vale a pena ou que não vale a pena. Então esse é o nosso ponto. Eu acho que dentro da questão da guerra, o seletivismo é a melhor saída, é a melhor maneira de pensar. Não é? Por quê? E aí ele encerra esse aspecto da guerra dizendo assim: o mal deve ser resistido e é moralmente injustificável não resistir ao mal. Não resistir ao mal é um pecado de omissão. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Eu peco quando eu não luto contra o mal. Um caso muito claro, não é, dentro da história humana, é quando o nazismo, né, os alemães nazistas, eles saem para destruir o mundo, para colocar de forma impositiva a maneira de pensar. E para a maneira de pensar deles funcionar, eles tinham que dizimar aqueles que eram diferentes deles, da raça ariana. Aí então vêm os aliados, os países aliados, inclusive o Brasil, no Brasil se junta aos aliados para combater o nazismo. O nazismo deve ser combatido e rechaçado em qualquer parte que ele estiver ainda hoje, porque ainda hoje nós encontramos alguns grupos nazistas. Então, uma guerra válida porque é um mal que deve ser combatido. Obviamente, a guerra é a última opção. É a última opção. Mas é contra o mal. Se eu sei o que eu devo fazer e não faço, nisso eu peco. É o que diz Tiago. Eu devo fazer o bem e não faço, eu também estou pecando, porque eu não estou fazendo o bem que eu deveria fazer. Então, para fechar aqui a parte do cristão e as guerras, nesse caso, nós devemos ser seletivistas. Nem ativistas, nem pacifistas, mas seletivistas. Há momento de paz, há tempo de guerra. Segundo a palavra de Deus, debaixo desse sol há tempo para tudo. Há tempo para tudo. A própria paz colocada, o shalom de Deus, é paz em meio aos problemas, a paz em meio às circunstâncias contrárias. É essa paz que excede todo entendimento. Mesmo passando por todos os problemas, nós estamos em paz com Deus. E é isso que importa. Não é? Então eu preciso buscar. Há um ditado também muito antigo, não é? Se você deseja paz, prepare-se para a guerra. Porque o único meio de alcançar a paz é através da guerra. Obviamente não é esse pensamento que a gente deva ter, mas em algum certo momento nós vamos ter que entrar em algumas guerras. Não estou dizendo agora, espero que não,
não é longe de nós, já chega essa doença aí para atrapalhar as nossas vidas, não é? Mas que nós tenhamos essa consciência. Há guerras injustas que não precisam ser seguidas, e aí nós desobedecemos o governo tranquilamente, não é? Mas há guerras que nós precisamos, principalmente para defender a nossa família, para defender o nosso país, não é? De forma justa, não é? Então, e que não vá contra a vontade de Deus, não é? Então, esse é o ponto. O ponto é a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é colocada, eu preciso entender, não é, que eu preciso seguir em primeiro lugar a vontade de Deus. O cristão, ele vive por esse caminho ético. Nossa ética é pautada pela palavra de Deus. Se não fere a palavra de Deus, não vai contra a vontade de Deus, nós seguimos. Se vai contra, nós então não vamos, porque em primeiro lugar nós fazemos a vontade de Deus. E é assim que eu e você, como cristão verdadeiro, devemos nos posicionar. Não cegamente, tome cuidado aí também, porque tem muitos líderes que se dizem cristãos, muitos pensamentos que se dizem cristãos e são aí do inimigo. Então tome cuidado. Não é porque algum pastor vai lá e diz pula que você tem que pular. E para isso você tem que conhecer a palavra de Deus também. Não é? Que isso é o seu dever. Então, para nós fecharmos essa lição, ela fecha falando sobre o cristão e a política. Ele passa da guerra para a política. Você acha que o cristão deve entrar no meio político ou deve se abster da política? Deve fugir da política? O que você pensa a respeito disso? Infelizmente, dentro do nosso país, nós somos levados a desacreditar da política, a desacreditar desse caminho, mas na verdade deveria ser o contrário. Porque como cristãos, nós somos chamados a levar a Cristo a todos os lugares onde nós estivermos, a glorificar a Deus com as nossas vidas, aonde quer que nós estejamos, fazendo qualquer coisa que nós façamos, independente da nossa profissão, sejamos faxineiros, médicos, advogados, tenhamos altos cargos em empresa, ou sejamos donos do nosso comércio, ou empregados em alguma empresa, não interessa. Aonde você estiver, você deve ser sal e luz. E dentro do caminho da política, esse caminho deve ser seguido sim pelos cristãos, mas cristãos verdadeiros que desejam ver a glória de Deus através das suas vidas para a bênção das pessoas, para a bênção do país. Então eu como cristão, eu devo sim entrar na política, mas para que a política seja feita de forma correta, de forma verdadeira, para o bem-estar do povo. Por quê? Por que eu posso pensar assim? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Então, se eu consigo um cargo político como vereador, deputado, seja ele estadual, federal, senador, ou até mesmo presidente, governador, prefeito, não interessa. Enquanto estiver naquele cargo, eu devo glorificar a Deus com a minha vida. Então eu não devo ser corrupto, mas devo lutar pelo povo, para o bem-estar do povo, para que as normas da Constituição, para que o povo seja atendido nas suas necessidades. E para que Deus seja glorificado através disso. Sem que você tenha que ficar pregando lá, falando versículos bíblicos ou qualquer outra coisa. Então isso é importante. Devemos sim participar da questão política. Não concordo com pastores que são políticos. Ou se é pastor ou se é político. Se você quer entrar na carreira política, então abandone o seu cargo pastoral. Entre em licença ou alguma coisa assim. Não é? Por quê? Porque nós somos, como pastores, somos chamados a cuidar do povo de Deus e instruir o povo de Deus para que eles cheguem à medida, à estatura e ao conhecimento de Cristo Jesus, para que eles sejam como Jesus é. Então, a minha obrigação enquanto pastor não é ser político. A minha obrigação, mesmo que eu tenha minha posição política, mesmo que eu tenha o meu lado, a minha obrigação é fazer com que o povo de Deus tenha esse pensamento ético cristão e leve esse pensamento ético cristão, leve a palavra de Deus arraigada no coração, para que quando ocupar um cargo político, faça de tudo para ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, para que a situação do país, da cidade ou do estado seja mudada, seja transformada de forma plena, sem corrupção, sem mal nenhum. Então nós devemos sim
seguir esse caminho da política. Vocês que não são pastores, obviamente, dentro desse pensamento que eu tenho, não é? Você deve sim buscar ocupar um cargo político, mas também entendendo que você tem que ter qualificação para isso. Não é? Não adianta você não ter nenhum estudo, ter estudo muito básico e não entender absolutamente nada de política e querer ascender a um cargo político, porque você precisa entender das coisas, ou pelo menos ter a capacidade de estudar, né, para entender muito bem. É importantíssimo isso, que você realmente entenda tudo isso, mas entenda muito mais, que não importa onde você estiver, você deve ser sal e luz. Onde quer que você esteja, não importa o cargo que você ocupe, você deve ser um agente de Cristo para levar as boas novas e para agir de forma a que as pessoas glorifiquem a Deus através da sua vida. Então, fechando aqui, o professor aqui, Gardner, que escreve Fé Bíblica e Ética Social, ele cita 3 contribuições do cristianismo para a democracia: a crença na capacidade do homem para a justiça, a compreensão cristã da liberdade e direitos, porque isso nós entendemos. A laicidade dos estados hoje ele é fruto da reforma protestante, porque antes a Igreja Católica dominava até aquele momento. Então, a laicidade do Estado, ela é um dos pontos defendidos pela reforma protestante, não é? Pelo pensamento protestante, onde a Igreja não influi sobre o Estado e o Estado não influi na vida da Igreja. Não é? São separados. E o conceito cristão da Igreja como uma instituição autônoma que existe ao lado do Estado e limita os poderes dele, ou seja, quando ele está fora dos caminhos de Deus, então nós podemos limitá-lo, nós podemos dizer, olha, pode parar porque você está fora. Um caso muito claro é a questão do aborto, não é? Até mesmo para o pensamento político, por exemplo. Como é que eu vou apoiar um candidato a um partido que defende abertamente o aborto? Não é? Eu não posso fazer isso. Eu preciso pensar, então, naquilo que é correto segundo a vontade de Deus. Então eu preciso fazer isso de forma muito clara. Não é? Você, como cristão, deve pensar dessa forma muito clara. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se algum candidato fere isso, então não vote nele. Ou então, infelizmente, a gente tem que escolher entre os menos piores, por assim dizer. Não é? Mas se você está cansado disso, se engaje, mas de forma correta. Não é? Se engaje na política de forma correta. Não é? A questão do aborto, por exemplo. Se você defende, se o Estado quer legalizar o aborto, eu posso ser contra o Estado, porque isso vai contra a vontade de Deus. Eu posso ser contra. Então há determinados momentos em que nós podemos sim ir contra o Estado, principalmente quando ele vai contra a vontade de Deus. Mas saiba que toda autoridade é instituída por Deus, ainda que ele seja péssimo, ainda que haja um governante péssimo que cause o mal do país, Deus age através dessa vida. Como fez com aquilo que nós estudamos aqui com o rei Nabucodonosor, que tratou a vida do povo de Israel. E como faz, e com certeza fará, porque Ele é o sustentador de todas as coisas, e os planos de Deus, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Mas eu e você, como cristãos, devemos viver pela ética cristã, no que tange ao que nos diz as nossas responsabilidades civis. Tá bom? Que Deus te abençoe imensamente. Que Deus abençoe o seu domingo, que seja um dia agradável junto com seus familiares, que seja um tempo também de oração e de busca do Senhor. Nos vemos mais tarde, logo mais à noite, no nosso culto ao nosso Deus, para mais uma vez adorá-lo e ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.